Tarde, boa noite para quem está mais tarde. Vamos dar continuidade para o nosso estudo de parábolas hoje. E a parábola de hoje ela é muito impactante, muito importante também, e fala sobre os trabalhadores na vinha. E o que ela conta para a gente, principalmente, é que a graça de Deus ela não tem a ver com o nosso tempo, com o nosso esforço, mas com a bondade de um Deus imensurável. Então, a gente vai saber um pouquinho mais sobre o reino de Deus e que não é sobre o que a gente faz, mas sobre quem Ele é. Então, vamos orar juntas aqui para a gente dar início ao nosso estudo. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, por nós termos, Senhor, livre acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus, Senhor. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito Santo habita entre nós e vai ministrar os nossos corações. Nós te pedimos, Espírito Santo, que Tu paire neste ambiente, que Tu sonde os corações, que tudo, Senhor, que não venha de Ti seja retirado e que a gente possa ser livre, Senhor, nas promessas que Tu tens para nós. Te agradecemos pelo Teu reino vindouro, Senhor, com a certeza de que nós estaremos ao Teu lado nessa justiça, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, gurias? Bem-vindo aí quem chegou. Vou começar então. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. E aí, pai, tudo bom? A Feri não tá aí hoje, mas eu vou tentar fazer os mutar aqui sozinho. Então, gurias, vamos começar ali em Mateus 20, para quem quer acompanhar. Vai ser do 20 do partir do 1º até o versículo 16. E ali a gente começa. Eu vou ler rapidinho a parábola toda para a gente ter uma base, para a gente não ficar perdida nos tópicos. Mas depois eu vou pegar algumas partes específicas. Então vamos lá, do capítulo 20 de Mateus, a partir do 1º ao 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Deixa eu só tirar a tábua. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for o justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Amém, gente? Então, eu li para vocês todo em Mateus, para a gente ter uma base para começar. E aí, primeiramente, eu queria falar sobre o dono da vinha, que é o nosso Deus. E ali começa assim, né? Que o reino do céu é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar o trabalhador para a sua vinha. O proprietário, ele madrugou para encontrar bons trabalhadores para a sua vinha. E os donos das terras costumavam buscar antigamente, hoje em dia também se vê, né? Nas fazendas, assim, aos arredores, as pessoas iam buscar nas praças
públicas, nos mercados, trabalhadores camponeses que estariam ali desocupados, né, esperando para serem contratados para uma próxima oportunidade. E até hoje a gente vê isso em alguns pontos específicos, né? Não é mais tão comum, mas ainda se vê. E o critério principal para a escolha desses fazendeiros, trabalhadores, era a disposição para o trabalho e a força física. Então, quem chegava mais cedo aparentava maior vigor e costumava ser contratado primeiro. No entanto, como a gente vê na parábola de Jesus, o dono da vinha ele continuou buscando trabalhadores ao longo do dia, o que pode indicar provavelmente que ele valorizava a necessidade das pessoas, não só a capacidade produtiva delas. A gente continua ali, a gente lê em 22:5, fala assim: e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhe: ide também para a vinha, e vos darei o que for justo. E então veio a hora 6ª, a hora 9ª, e ele procedeu da mesma forma. Nesse versículo a gente vê alguma diferença no tratamento dele entre os funcionários que ele iniciou com os que vieram depois. No início, ele estabelece um salário fixo. E a palavra ajustou, né, que fala ali, ajustou com os trabalhadores 1 denário por dia, ela também pode significar, ela negociou ou acordou algo que fosse justo. Então teve uma negociação. Ele disse o que seria o trabalho, provavelmente, e falou: se vocês estão de acordo, o que vocês acham de 1 denário por dia? E eles concordaram. Porém, quando vieram os outros trabalhadores nas outras horas do dia, ele fez o quê? Ele disse que ele ia dar o que era justo. Então tem uma diferençazinha. E deixou a negociação aberta. Ali a gente vai para os 6 e 7 e fala assim: e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? E responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse eles: ide também para a vinha. Também haviam pessoas que estavam lá desde o início da manhã, desde a 1ª hora. Tanto é que ele pergunta: por que vocês estão aqui o dia todo? Os outros a gente não sabe, os que estavam ali no meio. Mas provavelmente esses trabalhadores estavam ali desocupados porque eles foram desprezados, né? Vocês imaginem, não deviam ser muito providos de força, aparentar muito vigor, e eles foram deixados para trás. Provavelmente não achavam que eles tivessem qualidades suficientes para serem escolhidos. E não tinham muito valor aos olhos dos outros fazendeiros, dos outros contratadores. Mas Deus aqui, através do dono da vinha, deu uma atenção especial, falou com eles, viu eles nessa necessidade. E apesar das expectativas deles estarem zeradas, eles não tinham mais expectativa, faltava 1 hora para terminar, né, a carga horária ali do serviço. No final, eles foram os mais beneficiados, como a gente leu. E eles receberam uma recompensa sem esperar, algo que parecia impossível para eles. E muitas vezes a gente se sente como esses trabalhadores que estavam na última hora, sem valor, sem imaginar que alguém veja a gente, muitas vezes. E Deus, ele é assim. Ele olha para a integridade, ele olha para a nossa gratidão. E ele não se importa com o tempo que a gente leva, ou com o que os outros pensam. Ele vê, né, o que está no nosso coração e ele nos abençoa, independente de onde a gente está. E a Bíblia mesmo, ela nos ensina a não colocar expectativa nas nossas próprias forças e nas coisas que são temporais. Mas a gente tem que confiar em Deus, né? Saber que Ele é soberano sobre todas as circunstâncias, todas as situações. E quando a gente tem expectativa muito alta sobre algo, a gente acaba se preocupando com o futuro e perdendo a confiança no presente. Então, a verdadeira paz, ela vem quando a gente solta essa expectativa e quando a gente confia, independente do que aconteça, no que Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. E isso abre espaço para surpresas, né? E para uma paz que excede todo entendimento. Como eu estudei marketing,
A gente vê muito isso, né? De como alcançar a expectativa do cliente, mas isso é diferente. Porque quando a gente tem algo que a gente não espera, a gente não tinha expectativa. Então a gente tem uma fidelidade a mais para aquela empresa, porque ela nos encantou, nos surpreendeu. Então isso é a melhor estratégia de marketing aí ensinada por Deus para a nossa vida. Em Provérbios 3, 5, 6 fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E continuando ali, no Mateus 20, 13 a 15, fala assim: mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Eu amo essa frase, gente. Ou são os maus os teus olhos porque eu sou bom? Gente, isso aqui tem um peso. A palavra grega aqui para justiça que ele fala, que ele não te faço injustiça, quando ele diz isso, significa clemência, razoabilidade, e eu não entendi quando eu li isso a primeira vez, mas significa também equidade. Uma palavra que nem todo mundo fala, tem gente que diz que até que não existe, mas está na Bíblia, gente, então tá aí. E quando a minha Bíblia, ela tem umas palavras-chave, deixa eu até mostrar para vocês. Recomendo Bíblia de estudo, tá, gente? Porque abre os teus olhos. Ó, tem sempre um quadradinho aqui, ó, que ele vai dar a explicação da palavra em si. E quando a palavra, ela tá, ó, humilde, resgate, ela tem um asterisco. Então eu fui ver onde é que estava essa referência e disse que era equidade. Eu falei, não, mas a justiça aqui não está relacionada. A justiça grega que a gente lê lá na original não estava relacionada. Mas aí eu achei, milagrosamente, né, da Jesucidência da Tainá lá, sobre essa tal dessa equidade. E nós vamos estudar isso de uma visão administrativa, tá, gente? Fiz faculdade de administração, eu amo esses tópicos, mas conseguimos ligar total a cultura organizacional, as motivações. Então a gente vai ver isso aí um pouquinho para ver na prática como é que Deus já tinha toda a base da administração e do marketing antes da gente estudar. Tá? Então, só para a gente fechar sobre os atributos do dono da vinha, o que a gente vê, né? No que a gente aprendeu até agora. Só deixa eu fechar aqui na equidade. Esse termo, ele é usado na filosofia grega, inclusive. Não só na teologia cristã, na Bíblia grega, porque o Novo Testamento ele é no grego. E ele descreve uma atitude de justiça temperada com misericórdia, em contraste com uma aplicação rígida da lei. Ou seja, é um juiz justo que ele pega uma causa, ele vê que a pessoa é digna de misericórdia e ele vai levar a lei em benefício dessa pessoa. Não sei se vocês já viram, mas aqui nos Estados Unidos tem muito esses programas daqueles juízes, as pessoas vão no juiz e explicam, gente, eu passei no sinal vermelho porque eu estava com o meu pai no hospital e eu não consegui, estava ansioso. E o juiz acaba dando dinheiro para as pessoas. São coisas assim que é uma empatia dessa pessoa. É uma justiça diferente. Era justo ele passar na sinaleira. Um cara que passou na sinaleira era 1 milhão, porque foi inconsequente, recebeu uma multa? Ok, mas ele teve um motivo por trás. E o juiz teve misericórdia dele. Então, Deus, ele tem destes atos. E este é um dos maiores atributos que a gente vê do Senhor. Então, a gente vai tocar um pouquinho nos atributos principais que a gente aprende nessa parábola de Deus. Quanto ao ensinamento valioso que tem nisso, sobre quem é o nosso Pai. Primeiro atributo, a diligência e a iniciativa. A gente vê aqui que ele madrugou para encontrar os trabalhadores. Então aqui demonstra que ele é ativo em chamar as pessoas para a sua obra. Encontrar, né, como a gente estudou ali na ovelhinha. Ele vai e busca por nós. Segundo, justiça e transparência. Quando eu estava estudando sobre a teoria ali de Adams, da equidade, uma das coisas que se faz para que as pessoas tenham essa percepção de justiça, nessa teoria, é estabelecer direitinho quais são
os salários, quais são as expectativas. E ele faz isso lá no início. Ele combinou um salário justo com os primeiros trabalhadores, mostrando retidão e transparência. Terceiro ponto, a graça e a generosidade dele. Nos trabalhadores da última hora, ele ofereceu mais do que o esperado, mostrando um coração bondoso. A gente não sabe qual era a circunstância desses últimos trabalhadores, mas com certeza eles eram mais vulneráveis do que os primeiros e os do meio. Deixa eu botar aqui. Próximo, equidade divina. Ele não só avaliou, né, a produtividade de cada um, a capacidade, o potencial, porque tem outras parábolas, tipo a do talento, a dos 10 talentos, que ele avalia qual é a nossa capacidade. E ele exige, aquele que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Mas nessa parábola aqui, ele não olhou para o lado de produtividade. Ele olhou pela necessidade, né, mostrando essa justiça temperada dele, essa misericórdia. Outro item foi a soberania na recompensa. Olha que lindo, gente. Distribuir o pagamento conforme a sua vontade, sem se prender a méritos humanos, apontando para a graça de Deus. Sem contar que ele é o dono de tudo. Às vezes a gente tem essas discussões lá em casa, né? Meu pai tem 6 filhos. E aí começa, deu para uma, vai ter que dar para outra. Sempre tem. E eu sempre tive, gente, eu juro que eu nem sabia que isso estava na Bíblia, mas eu sempre tive esse pensamento. O dinheiro é de quem? Se ele quiser investir no meu irmão, que está lá na carreira de jogador, que não é fácil, né? Agora está na Austrália, para honra e glória do Senhor. Atleta para Cristo. Se ele quiser investir na minha irmã, num curso de pós de advocacia, Caroline, eu acho que está no direito de quem? A gente pode tentar ali, né, negociar, tentar pegar algum benefício pra gente pode, a gente está no nosso direito de reivindicar também, porque a herança do nosso pai é nossa, assim como a herança de Deus, né? Mas a gente tem que entender que não dá para criar raiz de amargura. Ai, meu irmão ganhou mais do que eu, olha quantas passagens já pagou, sabe? Então a gente tem que se colocar nesse lugar de o dinheiro é de quem? O mundo é de quem? Né? A criação foi quem que fez. Então ele está no seu direito de soberania, de fazer o que ele quer com o dinheiro dele. Né? Um exemplo bem prático para vocês. O olhar além das aparências. Né? Ele chamou aqueles que tinham sido rejeitados, que tinham sido colocados de lado, valorizando alguém aparentemente que era sem utilidade. Olha que lindo. E o convite aberto. Ele convidou trabalhadores ao longo do dia, não foi só um horário, não foi só no final. E isso mostra o caráter de Deus, que ele está sempre disponível, sempre abrindo oportunidade para aqueles que respondem o seu chamado. E o último, que ele tem um propósito acima da nossa expectativa. A Bíblia diz, né, os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. E isso se reflete nessa história. Os últimos trabalhadores não tinham expectativa de nada naquela 1 hora, mas eles receberam abundantemente, mostrando que Deus surpreende aqueles que confiam nele, porque a única coisa que ele disse para os funcionários que ele contratou no meio do dia foi que ele seria justo. E eles confiaram que ele ia ser justo. Então olha a confiança, olha como Deus ele nos abençoa quando a gente coloca a nossa expectativa nas mãos dele. Então agora a gente vai lá pro business, né? Para a teoria da equidade. Eu não sei como é que esses cliques dão na minha cabeça, gente. Mas olha, o Espírito Santo ele me mostra uma coisa e Deus ele usa muito da nossa experiência, de tudo que a gente aprendeu, né? Hoje eu não estou trabalhando. Claro, eu administro algumas coisas, né? Você sabe. Mas como é que pode, né? Uma coisa que tu aprende na faculdade, tu vai ter um colocar aqui no estudo bíblico. Então, vou trazer para vocês, mais ou menos por cima, o que significa a teoria da equidade. E a administração, ela tem várias teorias motivacionais. Então, o que vai fazer com que as pessoas se sintam motivadas para o trabalho? E essa é uma das visões. Tem várias outras, tá? Não vou entrar. Vamos só continuar nossa leitura em Mateus 20, 8-12. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros.
Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Outras versões vão falar o pesar do dia, o peso do trabalho e o calor, né, o cansaço. E a teoria da equidade, ela foi desenvolvida em 1963 por John Stacey Adams, e ela explica a motivação do trabalho com base no quê? Na justiça e na comparação social. Então, segundo a Adams, as pessoas avaliam a sua motivação e satisfação e comparam o que eles recebem, as recompensas, com o que elas oferecem, que seria o esforço. E não só individualmente, mas também em relação aos outros. Então não é só o que eles deram de si mesmos, mas o que os outros deram e que os outros receberam. Então, os princípios dessa teoria são uma entrada, que é o input, que são os esforços dos trabalhadores. Então, todos eles dedicaram esforço no trabalho da vinha, mas com condições diferentes. Uns começaram cedo, trabalharam o dia inteiro debaixo do sol, e outros chegaram tarde e trabalharam menos horas. E compara isso com a saída. Então, tem a entrada e tem a saída, o output, que é o pagamento recebido. Então, uma balança, né? Isso vai dar a motivação das pessoas e a satisfação do funcionário. O dono da vinha combinou 1 denário para quem trabalhasse o dia inteiro, e no final ele pagou o mesmo valor para todos eles, independente da hora. Então, o resultado foi 1 denário para todo mundo. Então, a gente vai ali para comparação. E como isso é importante nos dias de hoje, gente. A referência social. Eu sou uma pessoa que quando eu estava trabalhando, quando eu faço eu gosto muito de números. Então, eu sempre peguei, eu resolvia casos. Quantos casos o time resolveu e quantos eu resolvi. E eu gosto de saber se eu estou bem comparando com os outros. Por quê? Porque a gente tem que fazer isso para nós negociarmos, não para a gente reclamar, trabalhei, não é para a gente murmurar, mas para a gente saber aonde a gente está, para a gente saber onde a gente pode melhorar. E muitas vezes eu via que eu fazia 25% do trabalho de todo mundo, que eram uns 15 num time, eu fazia 25%, e eu conseguia conciliar isso e dizer, olha, posso ajudar aqui, posso ajudar ali. Ou também dizer, olha, estou perdendo aqui nesse lado, vou ter que pegar menos responsabilidade. Então a gente tem que sim ter consciência, mas a nossa motivação não pode estar baseada nisso. Quero deixar isso bem claro. Os trabalhadores da manhã, eles estavam esperando receber mais, eles já viram os caras ganhando e já se animaram. E ao perceberem que eles não ganharam o mesmo valor, eles acharam o quê? Que eles tinham sido injustiçados e ficaram desmotivados, que é o resultado de toda essa teoria, de o que quer ensinar. Já os últimos trabalhadores, eles não se compararam negativamente. Claro que não. Acharam maravilhosa o ato de justiça, de graça que o dono da vinha teve com eles. E não só como uma obrigação contratual. E o que isso nos mostra, gente? Isso mostra que a percepção da equidade, ela não se baseia só em números, mas na forma como cada um interpreta a justiça em cada situação. Então não é sobre a matemática, é sobre o valor em si. É sobre a justiça e como cada um interpreta. Então cada um vai ter um ponto de vista. E lá em Mateus 6:22 fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Como é importante isso, porque a nossa percepção depende da maneira que a gente está olhando. Se a gente for para alguma situação injustiçado, pode ter certeza que os teus olhos não estão bons. Que não foi justo para Jesus, pagou nossos pecados lá na cruz. Justo não foi, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre a percepção da justiça. Para o dono da vinha, para ele tinha sido justo. Ele pagou o combinado e deu dele, né? Não tinha que ninguém ficar debatendo isso. Os últimos trabalhadores confiaram no dono da vinha e aceitaram o trabalho sem exigir
o valor pré-estabelecido. Então eles viram esse pagamento como o quê? Qual foi o resultado? Graça. Não foi só uma transação comercial, eles viram isso como uma graça, eles estavam lá sem fazer nada. Foi até um milagre eles serem contratados. Então eles já estavam gratos antes mesmo de começar o trabalho, porque eles não tinham expectativa nenhuma. E os primeiros trabalhadores, o problema deles não foi o pagamento em si, porque eles receberam o que eles tinham acordado, mas foi a comparação que eles fizeram com os outros. Então aqui que mora o perigo. A equidade ela é aplicada na parábola e ela mostra que a justiça ela vai além da legalidade, que nem a gente falou. Ela envolve a misericórdia e a consideração pela circunstância individual de cada um. Então Deus ele te vê como indivíduo. E como isso é importante, gente, eu aprendi muito disso depois que eu tive filhos. A gente quer que seja tudo justo para cada um. A Daniela, a primeira filha, ganhava bicicleta. As outras pegavam a velha e eu ganhava a nova e ficava... Então, assim, não é justo. Mas a gente tem que pensar na percepção individual. Deus, ele é justo. E ele vê, ele sonda o nosso coração. Então, ele vai contribuir para a nossa vida da maneira como ele vê que a gente merece. E serve para o mesmo quando a gente está passando por uma dificuldade. Aos olhos de uma pessoa, pode ser uma bobagem. Ai, acabou o namoro, tá lá morrendo. Tá lá em depressão porque acabou o namoro, né? Acontece com todo mundo. Mas aí uma pessoa perde um filho. Dá para comparar? Não dá para comparar nos nossos olhos. Mas Deus, ele vê o coração. E ele vê o limite de cada um para a dor. Então tem pessoas que podem se... Deus fala na palavra, pega a tua cruz e me segue, Jesus falou, para muitos que ele curou. E pegar a nossa cruz é o quê? Pegar os nossos pesos. O meu peso pode ser que a Mônica não consiga carregar o meu peso, mas pode ser que a Mônica tenha um outro peso diferente, que a outra irmã não consiga carregar. Então que a gente entenda que é o indivíduo, não é o que é justo para a galera, para geral, né? Então, o que a gente vê mais aqui? Quando Deus, o dono da vinha, expôs para os primeiros trabalhadores que os últimos ganharam mais, porque isso foi totalmente intencional. Ele já tinha negociado o denário e ele já tinha falado para os outros que ele ia ser justo. Então ele já tinha uma estratégia antes da contratação. Ele fez isso com intencionalidade. E, gente, muitas pessoas perguntam, ai, será que isso é... Como é que pode? Deus é justo, isso não podia estar acontecendo comigo. Deus vai te expor a certas circunstâncias para sondar o teu coração. Porque a gente não está atrás de um contrato imediato. Deus, ele quer firmar um contrato vitalício com os trabalhadores da vinha. Isso é uma prova. Então, quando Deus te mostrar, te provar nessa área, querendo ver como é que tu vai te portar, vendo o irmão ganhando mais do que tu, ele vai avaliar ali quão leal tu és. Então vão vir provações para que a gente realmente se compare. Para quê? Para que a gente amadureça, para que a gente não veja mais isso, né? A Bíblia fala para a gente olhar para o consumidor da fé, que é Jesus. Que a gente tem que olhar para cima, a gente não tem que olhar para os lados, a gente não tem que olhar para baixo, a gente não tem que olhar para trás, a gente tem que olhar para cima, porque ele vai nos guiar para o próximo, para a próxima bênção, para a próxima oportunidade. Então o segredo aqui, gente, é a gente não repetir os erros e as atitudes dos primeiros trabalhadores. Então vamos olhar rapidinho quais foram os erros deles. Em primeiro, o que a gente tem que fazer, tá? Tenha mais confiança no dono da vinha. Não tente negociar tudo com ele. Deixe o controle, entregue o seu caminho ao Senhor. No início da fé, gente, é muito comum a gente negociar com Deus. Vou fazer esse jejum aqui, Senhor, já fiz. Vou fazer um propósito, vou ajudar minhas irmãs ali, se tu me der esse emprego. Gente, é negociação. Mas Deus vê o quê? Deus vê a nossa limitação. Então, depois a gente dá risada. Mas na hora que a gente tá ali clamando a Deus, pelo amor de Deus, o Senhor faz meu namorado voltar, pelo amor de Deus, gente. A gente acha que tá certo, não é? Jesus, me dá esse emprego, eu tô precisando. Quando tu vê, tu te meteu num buraco. E a gente não entende por que Deus não faz as coisas. Mas por quê?
Porque enquanto tu não disser, Senhor, faz o que tu quiser com a minha vida, tu não tá maduro. Tu não tá maduro. E todo mundo vai ter uma época que vai pedir. E a Bíblia diz pra gente pedir. Pra gente ser intencional. Pra gente falar, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Então a Bíblia nos incentiva a pedir literalmente o que a gente quer. Mas a gente não pode ser cego a ponto de achar que é tudo que a gente quer literalmente. É assim, se Deus quiser, no final a gente ora, entendeu? Isso a gente vai aprendendo. Outra coisa, te liberta da murmuração. Isso aqui pega pra mulher, né, gente? Deus não se agrada de um coração ingrato. E murmuração é ingratidão. A gente não vê. Nessa hora a gente não olha pro vizinho que tá pior do que nós. A gente olha pro que tá bem. Mas pra gente ver o que Deus tem dado na nossa vida. E ter esse discernimento que todo mundo tem um pepino para resolver, a gente não vê. Então, 1 Pedro 2:1 fala assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Tá tudo ligado, gente. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Então, se tu tá ali invejando que o trabalhador ganhou o denário que tu era para ter ganhado mais, ou se tu tá murmurando, já tá ali, ó, contaminado. Terceiro, não te compara com os demais. Aquilo que está reservado para nós não pertence a mais ninguém. Gente, isso é bíblico. Então, se tu vê alguém, tu aplicou para uma vaga, aplicou para uma promoção e tu não foi escolhida, não era para ser. Não fica achando que alguém pegou o teu lugar. Porque aquilo que é teu está designado para ti. Deus conhece os nossos dias. Muita gente vem e fala assim, porque não dá para ficar se arriscando, não dá para ficar pulando de bungee jump. Um exemplo bem chulo, que tu pode morrer a qualquer minuto. A Bíblia diz que Deus tem os nossos fios do cabelo contado, que Ele sabe quantos dias a gente tem. E, inclusive, a gente pode estender os nossos dias honrando pai e mãe. Essa semana eu aprendi que quando tu é criança, tu honra pai e mãe obedecendo. Mas quando tu é adulto, tu honra pai e mãe não dizendo o que eles têm e não têm que fazer. Então, pode ser que, estamos tentando de impor limites. Pai, tu não pode fazer isso. Nunca me esqueço. Me disseram assim, Dani, liga pro teu pai, diz que ele não pode ir trabalhar durante a quarentena. Ele tá ficando louco. E ele lá, segunda a sábado, trabalhando. E eu falei pra pessoa, eu não tenho que dizer pro meu pai o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Eu confio que meu pai sabe o que ele tá fazendo, ele sempre soube escolher tudo na nossa vida, escolher restaurante, escolher tudo. Então a gente tem que ter confiança de que Deus sabe o que ele tá fazendo e que ele não vai dar uma bênção que é para ser minha a outra pessoa. Isso é muito importante, gente. Que a gente não vai virar amargurado. Outro fator, a gente tem que mudar o nosso objetivo. E o nosso fator motivacional. Aqui está claro que os primeiros trabalhadores estavam nessa ganância, nessa ânsia. E é bom a gente ter ambição? Meu marido é que ele é muito ambicioso, ele acorda cedo, ele mostra serviço. Se alguém não responde uma vaga, ele já diz assim, já perguntou, já foi atrás, manda outro e-mail. Ele é persistente. E isso é bom. Isso mostra que a gente tem interesse. Mas a gente tem que ter cuidado com qual é o objetivo intrínseco aqui. Porque quando a gente fala dessa teoria motivacional, o fator principal dessa teoria é o quê? É o ganho salarial, é enriquecer. E a gente pode estar correndo atrás, Provérbios já diz, correndo atrás do vento. E às vezes vai chegar lá no topo, vai enriquecer, vai receber tudo que pediu para Deus, vai dar glória a Deus e vai se perder. Então, que o nosso objetivo principal não seja esse pequeno enriquecer. Que a nossa riqueza seja acumulada nos céus, como a palavra diz. Trazer pessoas para o reino, poder abençoar outras vidas. Deus não condena a riqueza. Ele fala em várias parábolas que é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico. Porque do coração ali surge a riqueza. Como é que é, mãe, a palavra?
Não tô vendo direito. Do coração. A raiz do mal está nas riquezas, né? A raiz de todo mal do coração está nas riquezas. Eu vou ter que procurar. Mas por quê? Porque quando a gente não pode servir a dois deuses, a palavra diz. E tem o dinheiro. O dinheiro, ele é considerado um principado na nossa vida. Então, se tu vai ficar nesse combate aí pela uma vida boa, botar as tuas necessidades, a tua riqueza antes do Senhor, Deus te dá mais para que tu também possa abençoar outras vidas. Isso aí tem por toda a Bíblia. E Jesus mesmo, vou repetir para vocês, ele não condena as riquezas, não condena. Até porque a Bíblia fala que quando ele foi sepultado entre os ricos. Ele foi sepultado num lugar de nobreza. A veste que ele tinha, que ele usava quando ele estava na cruz, ela não tinha costura. Diz que os soldados brigaram para ficar com as vestes de Jesus. Por quê? Porque eram de um valor enorme. Então Jesus não vivia que nem um mendigo. Então a gente tem que olhar para esse lado. Que a riqueza de Deus... Eu sempre falo para os meus filhos que tem várias maneiras de falar que nós somos ricos. Porque criança nessa idade, você sabe. Mas eu sou rico. Assim, não, gente. Tem comida que é rica. O que é riqueza na comida? Tem mais propriedades. E a gente sempre fala, olha que alimento rico. Até porque o espanhol é rico. Quando tu fala que alguma coisa é rica, tu vai estar dizendo que ela é deliciosa, saborosa. Imagina se tu vai falar que uma pessoa é rica, ninguém vai entender. Que não quer dizer isso no espanhol. E... quem é rico no reino dos céus é quem tem Jesus. Assim, a riqueza está em ser filha, em ter herança de sacerdócio real. Nós somos filhas do rei. Isso é riqueza, né? Então tem esse ponto e tem mais dois. O próximo é aquilo que Deus dá aos outros não é da tua conta. Já dizia Jesus para Pedro, tá, gente? Porque lá no finalzinho que a gente falou de Pedro semana passada, a gente não leu essa parte, mas fala assim. E o que vai... Quando tem João, lá no final de João tá narrando que o Pedro perguntou o que ia acontecer com João. Tipo assim, Jesus deu a entender como ele morreria, porque Pedro teve uma morte muito, muito difícil. Ele também morreu na cruz, dizem, né, estudiosos, só que ele não se sentiu digno de morrer na cruz e foi a cruz virada, gente. Olha que coisa forte, tá? E Jesus já tinha alertado ele que ele teria uma morte dolorosa. Nas entrelinhas. E aí ele perguntou para Jesus, tá, e o João? O que vai ser do João? Aí ele falou assim, não devo a ti satisfação, basicamente. E João foi o único discípulo de Jesus que morreu de velhice. O discípulo amado, segundo ele mesmo na palavra. Então, o que Deus dá para os outros não é da tua conta. Ai, meu Deus, por que essa gente tem uma unção poderosa, eu não tenho? Por que ela recebeu um aumento salarial e não recebo, eu trabalho mais do que ela? Isso aí, gente, acontece no nosso cotidiano. Deus é quem opera tanto querer quanto efetuar. E a vinha é dele. Então a gente tem que ter muita cautela com a inveja. E não cobiçar o que é do próximo. Está nos 10 mandamentos. E Romanos 14 fala assim. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Então, tu não vai chegar lá no julgamento, no tribunal e dizer assim, olha, mas não foi justo, o cara faz tudo isso aqui e está aqui do meu lado. Não vai. E ali o último ponto seria, entenda que o salário é o pagamento pelo trabalho. E o trabalho em si vai gerar cansaço, vai gerar fadiga, queimadura de sol. Mas a recompensa, gente, já é certa. A recompensa já é garantida. Ele fala assim, toma o teu salário. Independente do que a gente faça, nós vamos ter o salário. Não é porque a gente murmurou, ele vai tomar o salário. Ele deu o salário e falou assim, vai, te pega o teu salário. E Colossenses 3:23 fala assim, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens, sabendo que de Deus recebereis a recompensa da herança. É Ele que vai te recompensar.
Então, às vezes, tá, briga com o marido, fala assim, Senhor, tô fazendo o meu melhor. Ou tu fala até pro teu marido, né? Cuidado. Tô sendo amorosa, tô fazendo janta toda noite. Joga um pouquinho, né, pra pessoa dar valor. Esse marido podia vir pra ti e dizer assim, mas não é pra mim que tu tem que estar fazendo. Olha tudo que eu tô fazendo pra ti. Não é pra mim que tu tem que estar fazendo, pra Deus. A gente tem que fazer como se fosse pra Deus. É isso que Deus tá vendo. E quem vai te dar a recompensa, quem vai cuidar de ti, é Ele. E, gente, quem mora fora, tá longe dos pais, pesa esse lado, porque a gente é cuidado a vida inteira pelos nossos pais, é amado, aí a gente tem filho, aí a gente tem marido, e a gente começa a cuidar, se desgastar, e te suga. Chega uma hora que tu tá cansada, não tem como. Eu tô acordando 3 vezes de noite pra fazer o Tom fazer xixi no banheiro. Tô na vigília. Se Jesus me chamar para trabalhar, eu vou estar acordada todas as vigílias ali, às 3, às 6, às 9. Graças a Deus. Aproveito para orar. Mas vai ter fadiga, gente. Mas a gente tem que fazer para quem? Para Deus. Com todo o nosso coração. Não é pro teu marido, não é pro teu filho. Tu tá sendo sacerdotisa da tua casa. Tu tá ensinando os teus filhos no futuro. Eles podem salvar a vida de muitos. Ele pode ter um propósito para a vida dos teus filhos. E Deus vai abençoar. Mas tu tem que investir, tu tem que trabalhar. Vai ser cansativo. E lá em Apocalipse 22, 12, adoro citar Apocalipse, gente. É difícil, mas é uma promessa. A gente tem que pensar que nós estamos ali. Fala assim, eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Deixa bem claro, a salvação vem por crer em Jesus. Mas Deus nos promete um galardão no reino dos céus. E esse galardão vai ser de acordo com as nossas obras. Então imagina, eu falo para os meus filhos, imagina um pódio lá de corrida de Fórmula 1. Ele vai ter as honras lá. Para quem fez. Não fez por fazer, né, gente? Fez debaixo da autoridade de Deus. Porque fazer, a gente pode fazer. Mas fazer realmente para Deus, sem ter, tô ali no estudo bíblico, tô ensinando a palavra, Senhor, tô trabalhando. Mas teve vez ali que tu fez para ti mesmo. Acontece. Então Deus, ele tá anotando tudo lá no livro da vida. Mas o importante é que o nosso nome tá lá. Isso que importa. A gente tem que ter esse discernimento, essa diferenciação. E agora a gente vai ali para a vinha e para os eleitos. E deixa eu ver como é que a gente está no tempo. Estamos tranquilíssimas, mas está ótimo. Tá, vamos. Isso aí é meio que uma conclusão já, tá? A vinha e os eleitos. Essa parábola específica, assim, a visão principal dela é um alerta pela importância da resposta genuína ao chamado de Deus. Então, nem todos que ouvem o Evangelho vão entrar no reino de Deus, apenas os escolhidos. Porque Deus, ele chama, ele busca, ele vai atrás, ele nos resgata, né? Mas a gente tem que querer, a gente tem que aceitar. E às vezes a gente não sabe como aceitar isso. Ou a gente acha que aceitou e não entendeu direitinho o que é aceitar. Então, eu vou explicar para vocês. A gente aprendeu nas outras lives que a gente é como se fosse uma ovelhinha, resgatada, redimida, chamadas pelo nosso pastor. A gente ouve a voz dele e a gente está destinada a viver debaixo dos cuidados dele, né? Mas a gente tem que ser diligente para ouvir continuamente essa voz e ser diligente no ouvir a voz de Deus. Então, se tu não tem certeza ainda de que tu foi escolhida, eu quero dizer uma coisa muito importante que queria que entrasse no coração de vocês. O simples fato de vocês todas estarem aqui hoje já é um sinal de que vocês foram chamadas e escolhidas. Por quê? Porque a gente tem fome da palavra, a gente está aqui querendo se nutrir dele. Quanto mais a gente se educa, mais a gente busca, mais fome a gente tem. Então a gente quer buscar o nosso Criador e isso já é uma resposta. Quer falar, Pri?
Eu tô muda? É que ficou mudo por um tempinho. Que estranho. Mas agora a gente tá ouvindo. Tá, beleza. Não sei onde é que eu parei, então. Deixa eu pensar aqui. Não, oi. Não, só travou um pouquinho, mas até a hora que a gente foi escolhida, bom, a possibilidade de a gente ter sido escolhida porque a gente está aqui, a gente chegou. Tá. Então a gente já tem a resposta, né, gente? A gente já tem a resposta. Nós fomos chamadas, é certo. E não importa, olha que forte isso, não importa a estação da vida, a etapa da vida que a gente está. Quanto tempo a gente já passou nessa caminhada, debaixo desse cuidado do pastor. Não importa a nossa experiência, a nossa fé. Aliás, a nossa experiência na fé, no caminhar. O que importa, gente, é receber o salário. Não importa a idade que a gente tem, não importa a classe social, é o salário. Não importa se a gente importa ou não, se a gente tem valor ou não, é o salário. Então a gente tem que tomar posse do que Deus preparou exclusivamente para cada uma de nós aqui. Então eu vou dar umas dicas práticas para que vocês tenham certeza e que vocês possam declarar diariamente para fortalecer a identidade de vocês como eleitas de Deus. Basta a gente querer. Queria que todo mundo aqui... Dá para mandar emoji ou coraçãozinho no WhatsApp? Não sei. Não, né? Liga a câmera e dá uma varada aí. Quem é que aqui tem certeza que é salva em Cristo Jesus? Que se vier Jesus hoje, a gente vai direto, gurias. Todo mundo, gente. Todo mundo tem que ter essa certeza. Porque basta querer. Basta querer. A gente ser eleita é a gente crer que Jesus nos resgatou. É só isso que precisa. E muitas vezes a gente acha que a gente não é o suficiente. E, gente, antes de Jesus a gente não era. Esses dias eu estava dando uma música da Isadora Pompeu, a gaúcha lá que eu amo ouvir. Falava que eu não era nada. E eu tô me assim, como assim a gente não era nada? Eu falei assim, sem Jesus a gente não é nada. A gente não pode nada. A gente vive ali, ó, achando que a gente tá nadando, tá ali se afogando. Nadando cachorrinho. Então, gente, primeiro ensinamento, tá? Tenho 8 declarações para hoje vocês declararem, porque é isso que dá salvação para vocês. A fé vem pelo ouvir. Então, eu vou falar rapidinho, mas vai estar no estudo quem quiser, tá? Primeira, nós somos... Falem comigo, gente. Podem falar no mudo aí para vocês. Sou escolhida e amada por Deus. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus já me escolheu em Cristo para ser santa e irrepreensível diante dele. E a declaração que a gente tem que fazer é: fui escolhida por Deus antes da criação do mundo. Eu sou amada e separada por um propósito. Segunda, nada pode me separar do amor de Deus. Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos, as escolhidas de Deus? É Deus quem nos justifica. Então a declaração é: não há condenação para a minha vida, pois eu sou justificada por Deus e o seu amor nunca me abandona. Terceiro, Deus nos chamou das trevas para a luz. 1 Pedro 2:9. Amo essa palavra, falo toda vez quando eu tenho oportunidade. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fui chamada por Deus para viver na luz e refletir a sua glória. A minha vida tem um propósito. Quarto, sou protegida pelo poder de Deus. 1 Pedro também, 1:5. Que pelo poder de Deus sois guardadas, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, no última chamada aos últimos trabalhadores. A gente está no último tempo. Declaração: nada me abalará, pois sou guardada pelo poder de Deus. Quinto, meu nome está escrito no livro da vida. Declarem, gente. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10:20. Promessa, gente. Está na Bíblia. Meu nome está escrito no livro da vida. Sou filha de Deus e a minha herança é eterna.
Sétimo, Deus faz justiça às suas eleitas, a nós. E Deus não fará justiça às suas escolhidas, que a Ele clamam de dia e de noite. Lucas 18:7. Declaração é: Deus luta por mim e fará justiça ao seu tempo. Descanso na fidelidade dele. Oitavo, sou chamada para reinar com Cristo. Combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. A vitória é dele e é nossa, pois nós somos cordeiros com Cristo. Então reivindiquem essa herança. Apocalipse 17:14. Sou chamada, eleita e fiel. Reinarei com Cristo em vitória. Olha, gente, quanta promessa que a gente desconhece, que a gente se acha na incapacidade. Meu anjo, não é nosso trabalho. Não é. É a nossa declaração. Falar em bom e alto tom. Anunciar que nós cremos e somos salvas. Pedir perdão também pelas nossas falhas. E como é que a gente vai aplicar essas promessas no dia a dia? Declarar em voz alta. Romanos 10:17 fala que a palavra vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que proclamar. Por isso que, nós evangélicos cristãos falamos em nome de Jesus. A gente declara. A gente não fica chorando as pitangas. Ai, Senhor, me ajuda. Senhor, tu disseste na tua palavra que eu sou vitoriosa em Cristo Jesus. E eu vou vencer isso, Senhor, vai ser para a tua glória. Então a gente tem que declarar e falar em nome de Jesus, porque é através do nome dele que a gente é vitoriosa. Segundo, escrevam versículos-chave e coloquem em lugares visíveis. Se tu essa geração que a gente tem muita dificuldade, muito problema com a identidade. E isso recai muito sobre a mulher, porque a gente se vê em muitos papéis que às vezes a gente nem era para ter. Mas Deus sabe todas as coisas. Então que a gente reforce essa identidade de filhas do rei. Porque é muito fácil a gente cair quando a gente não sabe quem nós somos. E a Bíblia fala, eu sei em quem eu tenho crido. Então quando nós conhecemos o nosso Pai... Oi, Mônica, tá mutada. Bota aí o áudio que a gente quer ouvir. Não, eu tava falando o versículo, eu tava terminando. Amém. Qual é que é? Agora a vida. Não, você tem que começar de novo, daí eu falo. Como que é mesmo? Gente, agora eu já tô zonza. Eu também me esqueci. Peraí, deixa eu pensar. Ai, Mônica. Guardar a dia final. Eu tava falando aí com você. Gente, bom. Deus vai lembrar. Desculpe. Deus vai lembrar a gente no fim. Terceiro, ore declarando as promessas. Então, todas essas promessas que eu falei agora, se tu tem alguma dúvida que tu vai entrar ou não vai, se Jesus vier amanhã, declara. É tu declarar e orar. Senhor, sou escolhida, nada me separa do teu amor. Nem as alturas, nem as profundidades. Tem uma palavra que fala isso que eu acho lindo. Quarto, ensine essas verdades para outras pessoas. Quando a gente compartilha isso, eu até compartilhei um story hoje que falava de 5 fatores do que era. E o último era esse. Agora eu não estou me lembrando. Que era tu ensinar. Não precisa fazer uma live. Pega uma brecha aí que alguém te deu para falar do amor de Deus. A minha mãe é boa nisso, não. A pessoa chorou umas pitangas. Já aproveita. Olha, a gente não tem que estar. Deus é soberano. Deus vai fazer. A gente, ai, coitado. Ai, tô aqui se tu precisar. Gente, isso aí não agrega nada. Agrega, mas não perpetua esse auxílio. No momento a pessoa vai se sentir bem. Tem muitos enganos aí pelo mundo que vão dizer assim, vem aqui, faz certa coisa. Vai te dar um alívio imediato. Ai, fui em tal lugar, tomei não sei do que lá. Sai de lá bem. Quero ver como é que tu vai estar amanhã cedo. Então, assim, cuidem para a busca imediata. Pelos livros de autoajuda, sem Jesus, gente, aquilo ali vai
vai ser bom no início, depois a gente vai voltar para o erro de novo, voltar para o arrependimento de novo. Então a gente tem que ser livre, precisamos ser libertas. E orar e declarar nos traz. E ensinar a gente. Faz com que, a palavra diz que a gente tem que ter a palavra no nosso coração. Eu não me lembro agora da palavra, o que fala, mas guardei a tua palavra no meu coração para não me apartar dela. Para não pecar contra ti, né, mãe? É isso. Tem duas que falam disso. Então, por que no nosso coração? Porque no nosso coração está nosso ímpeto. Quando a gente cai, a gente vai direto com as emoções. A gente pode até estar pensando, eu confio em Deus. Mas o nosso coração está o quê? Está ansioso, está nervoso, está ali chorando. Então, a gente ensinar isso aí vai colocando ali, a gente não vai esquecer. Porque tá ficando cravado no nosso coração. E o último, viver com confiança. A gente tem que caminhar sabendo que Deus nos escolheu, Deus nos guarda. Deus tem a nossa vida nas mãos dele. Então a gente não pode viver com medo. Então, gente, vocês são eleitas, nós somos eleitas. Então a gente tem que viver com ousadia essa verdade. E para concluir, 1 minuto para faltar, só para fechar, a Bíblia ela é recheada de ensinamentos que eles desafiam a loja comum, né? Os últimos serão os primeiros. É melhor dar do que receber. Ela contraria tudo que a gente é ensinado, toda a lógica e o senso comum. Mas o principal ensino dessa parábola da vinha é sobre o princípio da salvação. Todos os trabalhadores receberam um destino e uma recompensa. Porque a salvação ela é dom gratuito de Deus. E ela não está relacionada ao nosso mérito. Não é bíblico a gente pensar, eu fiz boas ações, fiz caridade, ou sofri tanto que na próxima vou ser estabelecida, vou ter uma colheita na próxima vinha. Não tem outra colheita, a Bíblia nos diz. Ao homem cabe morrer uma só vez. Não tem outra colheita que tu possa colher, gente. É aqui nessa vida que a gente vai semear, vai colher e vai ser ceifado. E a Bíblia é clara. Tem uma ceifa e a qualificação para essa ceifa é nós confiarmos na justiça do dono da vinha. Então, gente, não adianta murmurar e reclamar do salário. É ter certeza que ele vai te pagar com justiça. Que aquilo que ele vai te dar é o melhor para a tua vida. E, gente, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Então é isso. É isso que esse estudo nos traz. Agora vai ter várias parábolas sobre o trabalho e várias teorias. Gente, não é só essa teoria. Não é só essa parábola que nos ensina. O interessante aqui é que tu pode ver uma semente, tu interpreta a semente para algo na nossa vida. Mas tem várias parábolas da semente. Uma hora a semente vem de Deus, uma hora a semente a gente tem que plantar, o nosso solo tem que estar bom. Então, Deus, ele tem uma situação e uma resposta para cada situação, para cada circunstância e para cada indivíduo. Então, que a gente respeite isso, nos respeite e saiba que Deus ele é soberano acima de qualquer coisa. Então, é isso. Queria agradecer, vou só fechar, vou orar e fechar com os gurias do Insta e abrir para a galerinha aqui do WhatsApp, para a gente conversar mais a fundo, tá? Senhor, muito obrigado por essa palavra, obrigada porque nós somos tuas filhas, Senhor, filhas do Rei, obrigado pelo teu sacerdócio real na nossa vida, obrigada porque o nosso nome está no livro da vida, obrigada que nós somos guardadas, obrigada porque ninguém pode se levantar contra nós e nada, Senhor, porque nós somos guardadas pelo guarda de Israel e o guarda de Israel nunca dorme. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de termos acesso a Ti, Senhor, diretamente através de Jesus. Damos glória, Senhor, e louvamos o Teu nome, Jesus. E nós cremos que todo joelho se dobrará a este nome, Senhor, porque Tua palavra é verdadeira, Senhor, e há de se cumprir. Pedimos pelas nossas famílias, que nós possamos compartilhar, Senhor, desse amor, dessa certeza e dessa confiança de que o nosso salário já é certo, já é garantido, Senhor.
Então nós te agradecemos pela tua salvação e nós declaramos que a nossa vida, Senhor, seja um espelho do teu amor, da tua misericórdia, para que as outras pessoas também saibam, Senhor, que é só elas aceitarem, dizerem que sim para esse nome poderoso, para esse propósito maravilhoso, Senhor. Guarda nossas famílias, Senhor. Tira toda a venda de incredulidade, Senhor. Faz com que as veredas daqueles que a gente ama, Senhor, sejam endireitadas e que elas cheguem a Ti, Deus. Porque só Tu, Senhor, pode nos dar a vida eterna, Jesus. Obrigado, Deus, por nos exortar, nos lembrar que Tu és soberano, dono da vinha, por nos encher de alegria, Senhor. E vida em abundância. Declaramos toda a nossa gratidão pelo nome santo e poderoso de Jesus. Amém, gurias? Beijo para quem tá aqui no Insta. Até semana que vem. E falamos. Fiquem com Deus, queridas.